Querida e amada igreja, espero que todos vocês estejam bem. E aí, observando direitinho a quarentena? Espero que sim. Lembre-se que a melhor forma de você contribuir para o não avanço da pandemia do coronavírus é permanecer em casa, saindo somente quando houver necessidade. Hoje à tarde, em um dos meus grupos de WhatsApp, eu recebi um áudio onde uma mulher evangélica, ela pediu para as irmãs da sua igreja que espalhassem entre os seus contatos uma visão que ela teve acerca da manifestação de Deus no Brasil. Dentre as várias revelações que ela disse ter, uma me chamou a atenção. Disse ela que o Senhor falou a ela que já havia curado o Brasil do coronavírus. Tempos difíceis exigem conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. Tempos difíceis exigem conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. Um dos maiores anseios humanos, sem dúvida nenhuma, é escapar do sofrimento, da doença e da morte. Eu vejo isso com um pouco de normalidade, até porque Deus, no seu plano original, antes do advento do pecado, Ele criou os seres humanos para que desfrutassem de uma vida sem o caos das doenças, sem o caos do sofrimento e principalmente sem o caos da morte. E muitos evangélicos, e digo e falo na qualidade de evangélico e pastor, infelizmente se perderam. E com boa ou má intenção, tem feito outros também se perderem nesse assunto. Eu digo se perderam porque, no afã de escaparem da dor, do sofrimento e da doença, eles passam a acreditar num Deus que não existe. O Deus da Bíblia, que é o Deus que eles invocam em suas crendices e em suas superstições, segundo eles é um Deus de milagres, é um Deus que cura na mesma proporção que o padeiro faz o pão em seu forno. É assim que eles concebem Deus. Um Deus que cura e faz milagre na mesma proporção que um padeiro faz os seus pães todas as manhãs. Vejam vocês, no Rio Grande do Sul, nesse mês de março, há uma igreja que está sendo investigada pela polícia porque os seus pastores prometeram imunização e cura contra o coronavírus. Tem se tornado cada vez mais comum igrejas evangélicas, independentemente da sua matriz teológica, crerem e ensinarem que o Deus da Bíblia é um Deus curandeiro, que a qualquer momento, depois de invocado por orações, seja de um homem ou de uma mulher, tidos como consagrados e espirituais em seu meio, Ele, Deus dos céus, derrama o seu milagre, curando todo tipo de artrite, reumatismo, AIDS, câncer, joanete e agora o coronavírus. Tempos difíceis exigem conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. Milagres acontecem? Sim, acontecem. Eu creio em milagres. Entretanto, aqui nós temos que ter o primeiro cuidado. O laboratório para entender como funciona a química do milagre não são as experiências humanas, não são as igrejas, não são os pastores que dizem serem os mensageiros de Deus poderosos para curar as pessoas. E não são sequer as pessoas curadas ou que se dizem curadas que são o laboratório para entendermos como Deus age em relação ao milagre. O laboratório para entendermos como funciona essa química do milagre não pode ser outro que não seja a Bíblia. Os livros de 1º e 2º Timóteo, escritos entre os anos 63 e 67 depois de Cristo, foram os últimos livros escritos por Paulo, que morreu por volta do ano 67 depois de Cristo. Nesses dois últimos livros escritos por Paulo, ele disse: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Já em 2 Timóteo 4:20, Paulo disse: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Nesses dois versículos, Paulo, o mesmo usado por Deus na realização de vários milagres em anos anteriores,
Agora, no final da sua vida, ele escreve que havia saído da cidade de Mileto, deixando seu amigo Trófimo doente, sem cura, sem milagre e sem intervenção divina. Por que isso? Qualquer um que ler a Bíblia com atenção perceberá que os vários milagres que aconteceram no Novo Testamento aconteceram no início da fundação da igreja, justamente para autenticar a mensagem nova de Jesus Cristo que estava chegando ao mundo. E essa fase do pico de realização de milagres, ela durou mais ou menos dos anos 30, 31 até os anos 50, 60 depois de Cristo. Depois disso, qualquer um percebe claramente que os milagres e a incidência deles vão diminuindo com o passar do tempo. Nós vimos isso nos 2 versículos que eu li há pouco, escrito por Paulo nos livros de Timóteo. Não é que os milagres pararam, mas eles diminuíram. Por que isso? Porque a mensagem de Jesus já havia sido autenticada. Depois que a mensagem de Jesus foi autenticada e expandida, não houve mais tanto a necessidade da realização de tantos milagres. Milagres acontecem? Sim, acontecem. Entretanto, aqui nós temos que ter um outro cuidado. Alguns números para vocês tirados do livro Cura Miraculosa, escrito por Henry Frost e recomendado por um dos maiores pregadores da história do cristianismo até hoje, o médico e pastor Martyn Lloyd-Jones. A impressão que podemos ter é que o Antigo Testamento é um livro repleto de milagres, o que não é verdade. Milagres no Antigo Testamento foram relativamente poucos. Só para vocês terem uma ideia, num período de aproximadamente 4.000 anos, o Antigo Testamento registrou apenas 50 milagres realizados. Isso mesmo, num período de 4.000 anos, o Antigo Testamento, ele deixou registrado somente 50 milagres. Desses 50 milagres, excetuando o caso das multidões curadas por meio de olharem, por meio da cura, olhando para a serpente de bronze, há somente 3 milagres relacionados à cura do corpo, à cura física. Já no Novo Testamento, a coisa é ainda menor. Jesus, no período em que esteve na terra, ele realizou apenas 35 milagres. Durante os 3 anos ministeriais de Jesus, ele realizou somente 35 milagres. Enquanto que todos os apóstolos, todos, os 12, no decorrer dos anos, num período de mais de 30 anos de ministérios, todos os apóstolos, eles realizaram somente 10 milagres. Perceba ainda que os milagres realizados de cura por Jesus Cristo, em sua maioria, para não falar todos, eles foram realizados quando a medicina já havia se mostrado impotente. Ou seja, nas enfermidades que os médicos podiam tratar, Jesus não interferiu, até porque ele é o dono de toda a ciência. Tempos difíceis exigem conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. O que tudo isso tem a ver conosco nessa época de pandemia? A visão que a mulher evangélica alegou ter recebido de Deus, de que ele já havia curado o Brasil do coronavírus, ela é falsa. E para isso não basta nem ter entendimento bíblico, é só ligar a televisão agora que você vai ver o número de mortos aumentando, hospitais cheios. Por quê? Porque a visão dela não é verdadeira. Devemos acreditar em milagres? Sim, devemos acreditar em milagres. Eles estão na Bíblia? Estão. Entretanto, com cautela. Deus não faz milagres igual padeiro faz pão. Entenda isso. Em 4.000 anos de história registrada no Antigo Testamento, apenas 50 milagres foram registrados. Em 3 anos de ministério de Jesus Cristo aqui na terra, apenas 35 milagres foram registrados. Em 30 anos de ministério dos apóstolos, apenas 10 milagres, dando menos de 1 milagre por apóstolo.
E tem pastor que em uma noite de culto diz realizar mais de 50 milagres, o que é antibíblico. E por que nós devemos ter cautela nesse assunto de milagres? Porque muitas são as pessoas que hoje estão feridas por causa disso. Muitas são as pessoas que não acreditam mais em Jesus, não acreditam mais na Bíblia, não acreditam mais em igreja, porque suas experiências com essas pessoas que diziam ter poder para curar foram as piores possíveis. Por exemplo, quantos não são os pastores que prometeram cura de um câncer para determinada pessoa? Cura essa que nunca veio. E depois que a cura não vem e os familiares vão perguntar ao pastor: pastor, o senhor não disse que minha mulher, meu filho, meu marido estavam curados? Por que eles não foram curados? Esses pastores malignamente e covardemente eles dizem o seguinte: não foram porque não tiveram fé. E eles pioram ainda mais a dor, a tristeza dessas famílias e dessas pessoas. E muitas pessoas deixam de acreditar em Deus por causa de pessoas como essas e de revelações como essas. O coronavírus é um desafio para a medicina? Sim, é um desafio. E a melhor coisa a fazermos diante disso é: primeiro, fique em casa. Não acredite em imunização contra o coronavírus, em oração de poder, em unção do óleo. Isso é bobagem. Segundo, ore ao Senhor, principalmente para Ele dar sabedoria aos cientistas, aos médicos, para curarem e tratarem dessa pandemia. E quando a medicina avançar nisso, consequentemente, a humanidade também se verá livre dessa pandemia. Alguém que você conhece está com coronavírus? Ore ao Senhor. E ore para que Deus interfira, para que Deus ponha a mão curadora dele. Aliás, devemos orar sempre tendo essa perspectiva por trás. Afinal, Deus sim é um Deus de milagre, é um Deus de poder para realizar milagre, mas não podemos esquecer que é um Deus soberano, que age dentro do seu kairos, do seu tempo e não do nosso cronos. É um Deus que age não em função da minha oração e da sua, mas age de acordo com a sua poderosa e absoluta vontade. Se Ele achar que deve curar e interferir nesse processo de coronavírus ou qualquer outra doença, Ele vai fazer. Ore ao Senhor. Eu quero pedir a você que agradeça a Deus pelos médicos e enfermeiros que Ele deixou para cuidar de nós em momentos como esse. Tempos difíceis exigem conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. Pergunte a esses pastores, considerados homens de Deus e de orações de poder, se eles e os familiares deles têm plano de saúde. Pergunte. Muitos deles, quando ficam doentes, vão se tratar no Einstein e no Sírio-Libanês. Deus te abençoe e te livre e nos livre da ingenuidade de acreditarmos num Deus que realiza milagres como um padeiro faz pão. Deus te abençoe e até amanhã.